O que eu estou dizendo é o seguinte, é claro que guerra e tal, e seria difícil, e ninguém garante que não fosse ser pior. Sim, eu não estou dizendo isso. Quando eu estou fazendo essa história contrafactual, o que eu estou dizendo é o seguinte, se hoje eu fosse Lenin, se hoje eu fosse o governante da República das Socialistas Soviéticas, eu faria assim. Por que isso é ético? Porque eu sei que a gente não sabe as possibilidades todas de resultado. Eu estou dizendo, eu faria assim, assumindo as responsabilidades das consequências de tomar a outra atitude. É isso que eu estou dizendo. Então eu não estou refletindo sobre o passado. Eu estou usando o passado como tabela de raciocínio para a gente produzir um consenso sobre o que é digno de um político fazer no futuro. Não faz sentido eu olhar para o passado e falar, será que num outro mundo, se o Lenin tivesse feito? Não, o Lenin tinha sinapses mentais que ele tinha. Ele tinha o passado que ele tinha. Ele teve a mãe que ele teve. Ele teve as ações que ele tinha. Só podia ser daquela forma. O passado é o passado. Eu não vou reescrever o passado. Não faz sentido eu colocar Lenin no tribunal. O que eu posso dizer é, se eu tiver numa posição análoga, eu for o gestor de uma estrutura executiva, a liderança política do gestor intelectual de uma estrutura coletiva. Se eu tiver numa crise daquela, eu saio da guerra, qual é a primeira coisa que tem que fazer? Reestruturar a democracia proletária, reativar a importância decisória dos soviets. Mas na época de Lenin não dava para fazer. E eu sou Lenin, por acaso, porra? Ele fez porque tinha que fazer, porque é aquela personagem e arcou com os resultados de ter feito. O que fez já foi feito. O que eu estou dizendo é, nesse momento atual, se eu tivesse em guerra, conduzindo o Estado proletário e tivesse caçado os direitos de todo mundo, assim que acabou a guerra, no dia 2 é decreto. No dia 2 é decreto. Restituam-se o poder dos soviets como manda a Constituição. Isso podia dar merda? Pode. Eu aceito as consequências. Isso seria o raciocínio de uma ética existencialista. Sacou? Entendeu? Entendeu? Aí eu diria assim, ó, eu faria isso, mas aí você poderia dizer, mas e se, e se, e se? Aí eu falo, e se eu arco com a consequência, porque eu sou um homem adulto. Tá ligado? Eu tô dizendo, eu não sei o que vai dar se fizer isso. Ninguém sabe. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Se numa situação dessa acaba uma guerra e você assina um documento dizendo esteja restaurado todos os poderes decisórios conforme a Constituição e e se der errado? E se der errado? Aí você assume a consequência de dar errado. Qual seria a consequência nesse caso de dar errado? Né? O que poderia acontecer de dar errado? Fragmentação. O que poderia acontecer seria um soviete desse votar a independência. Aceita. Podia fragmentar. Podia. Eu aposto que não fragmentaria. Eu coloco 10 na mesa. Coloco 10 na mesa. É isso. Poderia acontecer a fragmentação? É óbvio que sim. Na hora que eu coloco o poder lá local, e aí o cara fala, mas então, já que a gente pode decidir, a gente não quer mais ser parte do sistema centralizado. A gente vai votar, aí decidimos e a gente vai fazer o desmembramento. Foda, né? Foda. Ia ser a desunião soviética. O que eu digo é que não iria acontecer. Aposto que não iria acontecer. Coloco 10 na mesa. Não iria acontecer. E se acontecer? Errei, né? Errei. Aí agora nós vamos ter agora nós vamos ter 2 estados soviéticos. Tá bom, tá tudo certo. E aí, depois, se quiser voltar, volta, né? Volta. Veja, dinâmica. Vai acabar o mundo se tiverem 2 estados soviéticos? Não vai. Vão, necessariamente porque tem 2 estados soviéticos, eles vão brigar? Não, necessariamente. Eles podem ser 2 estados soviéticos independentes e não brigarem. O que eu tô dizendo é, talvez não acontecesse ruptura.
E eu aposto que não aconteceria. E defenderia politicamente que não aconteceria. E iria... tipo assim, vamos dizer que um desses começa a discutir isso. Eu iria lá para a porta do outro país e ia fazer a propaganda. Não é para isso, vai prejudicar a gente, isso vai enfraquecer. E ia mandar fazer publicação no jornal todo dia para não... Certo? E iria disputar politicamente. Iria disputar politicamente. Iria disputar politicamente. É, porque o que eu estou sustentando é que se tivesse isso acontecido, não tinha Operação Barbarossa, porque Stalin não teria facilitado a vida de Hitler para subir no poder, para início de conversa, né? Não tinha Operação Barbarossa. Né? Não tinha Operação Barbarossa. Não tinha Operação Barbarossa. Porque o que a galera não entende é muito de política é o seguinte: o Estado. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Sim, podia ser difícil. Não ia, primeiro que não ia ter Operação Barbarossa, mas tudo bem. Mas assim, vamos dizer, ia ser mais difícil de segurar uma ofensiva militar, né? Essa seria a ideia. Seria mais difícil. Eu te garanto, o que eu quero jogar na sua consciência é esse aqui, ó. Cadê? Ah, não. Deixa eu voltar aqui pro... Antes da gente terminar, tá? Como é que é o nome do... Império Persa. Olha o tamanho do Império Persa. Tá vendo o tamanho do Império Persa? Tá vendo? Tamanhozão do Império Persa? É um império só, né? Agora vamos lá. Império da Macedônia. É igual, né? Caralho, é igual, né? Tá vendo? É igual, né? Na hora que concentrou o poder no Império Persa, você fez assim, ó, e matou a Pérsia. Percebe? Alexandre, ele transformou todo aquele território em Grécia, fazendo assim, ó. Ele só precisou tirar o imperador. Certo? Quem disse para vocês que uma união política absoluta é melhor? Quando cai a União Soviética, cai assim, ó, puf, tudo de uma vez. Não é isso? Quem disse que a fragmentação necessariamente, a fragmentação enfraquece a estrutura? Quem falou? Às vezes é exatamente o contrário. Estou te dando um exemplo concreto. Se a Pérsia tivesse cada pedacinho desse um governo separado, um governo autônomo, viável por si só, não teria sido Alexandre fazer assim, ó, no imperador persa, para simplesmente o território inteiro virar persa. Ao contrário, quando Alexandre morre, quebra o Império Grego em vários impérios locais, e isso permite o conceito de que a gente chama de helenismo. O helenismo só, ou seja, a cultura grega só é espalhada da Europa até o meio da Ásia, porque cada local desse foi governado por um governante diferente. Quer outro exemplo? Quer outro exemplo? Império. Deixa eu ver como é que eu. Vamos lá, califados. O mundo é todo muçulmano porque essa merda aí se quebrou em vários governos diferentes. E a galera é muçulmana por causa disso. E isso é inclusive tese de príncipe, né? É bom ter galera que lê o que a gente lê. Certo? O Império Muçulmano, olha o tamanho dele. Isso tudo foi um império só. Como é que sobreviveu essa estrutura? Bom, quer outro exemplo? França. Não. Império Romano, né? Império Romano cristão. Não posso descrever isso, vai aparecer, vai fazer sentido. Mapa. Olha o tamanho do Império Romano. O cristianismo só é do jeito que é porque ele foi obrigatório nessa região toda. Mas caiu Roma, e aí cada local desse vai ser um reino cristão diferente. Aí você vai lá para Etiópia, tá? Por causa do Império Romano. Você vai lá para Etiópia e eles têm orgulho de ter sido os primeiros cristãos que escreveram. Povo negro, africano, mais raiz que você pode imaginar. Orgulhoso pra caralho porque é cristão, por causa do Império Romano, mas porque rachou essa porra, né? O raciocínio que eu tô apresentando é o seguinte: é necessário ter uma ética, e essa ética não serve apenas para política. Consegue me ouvir? Isso, tipo uma federação, né? Você pode ter uma federação. Isso, você pode criar uma federação. Quer dizer, eu banco que não vai rachar. Eu banco que não vai rachar. Eu aposto que não vai rachar. Mas mesmo se rachar, significa que o projeto acabou? Não. Quem falou? Quem que foi que disse que é assim? Quem disse que é assim?
Vocês estão me ouvindo? Então, né? A minha imagem ainda tá uma porcaria, mas é porque ele precisa recuperar um pouco aqui da bateria. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Eu te dei um exemplo, tá? Eu dei um exemplo. Em que circunstâncias eu penso em uma ética? Eu penso nessas circunstâncias. A ética que eu penso tem momento histórico de ser. Tem o objetivo de como a gente estrutura as nossas reflexões. Eu dei a minha opinião sobre um quesito específico político, mas vocês não precisam seguir, isso é importante. Vocês podem olhar para tudo isso que eu falei, isso é muito importante. Vocês podem olhar para tudo isso que eu falei, que o que importa não é a conclusão a que eu cheguei, mas o método que eu utilizei. O método é que compõe a minha ética. Porque quando eu digo, olha, eu expliquei para vocês por que eu chego à conclusão de que seria necessário, quando acaba a guerra civil, reestruturar os poderes, dar capacidades legislativas para os soviets. Eu acho isso e eu defendo dessa forma. Eu quero que você entenda a forma de defender. A forma de defender é assim: você não olha para o passado para julgar personagens do passado. Você olha do passado para tentar inferir da atividade deles o que é a atividade que você repetiria em circunstâncias análogas. Não para julgar quem é que esteja morto lá no passado. Isso nem sequer faz sentido do ponto de vista histórico. Isso exige uma compreensão de que existe história contrafactual, mundos possíveis, qualquer merda nesse sentido, do ponto de vista ontológico, né? Isso não faz sentido. Então, o que faz sentido é você utilizar o conhecimento que você tem da história para rever a sua atuação e embasar a sua atuação racionalmente e explicar por que você toma as decisões que toma. Olha, eu tomo essas decisões porque eu já vi outras pessoas tomando decisões em lugares análogos e geraram esse e esse resultado. Me parece que esse e esse resultado é prejudicial por isso, por aquilo. É por isso que, em minha defesa, eu digo que a gente tem que tomar essa decisão. Se todo mundo raciocinar dessa forma, mesmo que você discorde do meu posicionamento, você entende o método para me corrigir. Qual é o método que você teria para apresentar que a minha tese é idiota? É você dizer, olha, não, tudo bem, você acha que deveria... o ponto todo dessa discussão era, você acha que exerce força de continuidade política, aumento da participação soviética, você acha que isso tem importância? Você acha que isso, inclusive, fortalece o poder da hegemonia que está estabelecida? É essa a sua justificativa? Entendi. Eu acho que não, porque nas experiências que a gente conhece da história toda, a gente entende que os parlamentos servem de desculpa para isso, para aquilo outro, que eles enfraquecem o poder. Aí você poderia dizer, né? Você poderia dizer, olha, mas a China funciona muito bem, obrigado, com um parlamento muito específico, com uma outra estrutura. Então, por que eu tenho que seguir o seu modelo, que não foi testado ainda, e não o da China, que aparentemente já está funcionando? Né? Aí eu poderia exercer essa função de continuar o diálogo. Olha, eu acho que não é legal a gente seguir o modelo da China, porque o modelo da China, ele funciona e funciona muito bem, desde que mantenha o sistema capitalista. Eles não superaram o sistema capitalista. Então, eu estou dizendo, numa condição pós-guerra específica, em que você está tentando um projeto de superação e precisa de apoio popular, isso que eu disse faz sentido. A China, como ela não está em projeção agora, em atuação para superar o capitalismo, mas domesticando o seu próprio capitalismo, parece que esse sistema ele é funcional na domesticação do capitalismo, mas não necessariamente para um projeto de superação. E assim a gente poderia continuar a conversa. Ou seja, eu preciso ter um dever ético de estipular que as minhas defesas de posicionamento, meus posicionamentos, eles têm que se fundamentar em experiência, e em argumentação e justificação. Isso garante um processo acertado? Não, mas melhora, né? Melhora do que eu acho, né? Aí você começa a usar o passado como experiência. Aí eu estou dizendo, isso vale tanto para análise de projeto de Estado, como para a sua vida pessoal. Por isso que eu estou dizendo, é uma ética. Não é um modelo político, é uma ética. Quando você toma melhores posições
na medida em que você faz análises sinceras das consequências de seus próprios atos. Isso vale para uma entidade individual, isso vale para uma sociedade coletiva. Na medida em que você analisa bem a forma de fazer, né? Quando você analisa bem o que acontece de maneira honesta, e você não é uma porra de um propagandista babaca que vai dizer assim, Lênin sempre acertou, nesse governo sempre tudo deu certo. Você anula uma capacidade humana importante, aprender com os próprios erros.